entrando no ar o ValorCast, o podcast do Grupo Valor Empresarial, um grupo de empresários unidos para fazer os seus negócios prosperarem e também os dos nossos parceiros. Mas não só isso, também mexer com o mercado de Ribeirão Preto, região, do Brasil e, quiçá, do mundo. E hoje nós estamos no primeiro episódio. Nós vamos fazer um primeiro episódio diferente, mas nós teremos uma série de 46 episódios com todos os membros do Grupo Valor. Então roda a vinheta, já eu falo o que vai ter no primeiro episódio. E nesse episódio de estreia, no primeiro episódio, nós estamos recebendo 4 membros do grupo, porque vamos falar com os nossos presidentes. Então, a cada ano, nós temos um presidente eleito e nós vamos fazer um papo hoje sobre como foi a fundação do grupo, como foi a gestão de cada um. Hoje estamos com 4 presidentes. O presidente atual, Leandro do Vale Valecom. Seja bem-vindo, Leandro. Um prazer grande estar aqui, né? Acho que realização de um sonho da maioria das pessoas do grupo, né? Que sempre pediram esse tipo de evento e de comunicação, né? Para falar um pouco da história, né? Dos empresários, tem histórias fantásticas ali dentro do grupo. E é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho, né, da história dessa gestão que ainda está na metade, né? Já foi, passa rápido, mas não. Não tão rápido como a gente queria e muito rápido para algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? E sempre respeitando o legado dos ex-presidentes, e acho que todo mundo, né? A gente está aqui ocupando uma cadeira de presidente, mas tem uma série de pessoas que trabalham talvez tanto quanto a gente, né? Que nos apoiam, não aparece tanto. Mas é um legado importante aí, né? Tá com todo mundo aqui. A gente vai entrar nesse papo. Eu quero que você, não agora, mas depois a gente vai falar sobre o que você herdou de positivo e de bem ruim. Brincadeira, não vamos falar isso. Vou falar agora? E aqui do meu lado também, PH, Paulo Henrique Marques, que foi um dos fundadores do grupo, PH, presidente e um dos fundadores. Fui um dos fundadores lá atrás, né? Esse grupo, salvo engano, é de 2019, 2018, 2019, não é isso? A gente começou lá atrás, um pouquinho antes da pandemia, a gente passou a pandemia fazendo reunião online, como várias outras situações que aconteceram, mas foi bacana da gente conseguir se manter unido nesse período, que foi muito importante para nós. E hoje a gente está colhendo os frutos, né, de ter um grupo bastante coeso, um grupo bacana, profissionais engajados. O Grupo Valor ele tem vários segmentos, né? Pessoal de varejo, pessoal de prestação de serviço, pessoal de indústria. Então, assim, acho que a gente consegue amealhar grandes profissionais com um objetivo único, né? Que o objetivo, na verdade, é a gente trabalhar o empreendedorismo de cada um, né? Fazer com que o negócio de cada um gere receitas, porque a gente está aqui mesmo para fazer negócio, né? É isso. E negócio com amigos é melhor ainda. Muito melhor, muito melhor. A base de tudo, eu costumo brincar que a base de tudo na vida é relacionamento, né? É relacionamento. Então, os momentos difíceis você passa com o apoio de amigos que você fez, de relacionamentos que você cultivou ao longo desse período. Então, relacionamento é a base de tudo. É isso. E nos negócios não é diferente, óbvio. Vamos pular de cá agora? Vamos para Marcelo Adão, que também já foi um presidente. Fim de saúde. Fim de saúde. Adão, bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Olha, eu não sei o que aconteceu que eu fui presidente, mas foi... Que loucura que teve com esse pessoal que deixou eu presidente. Eu fui presidente no período da pandemia. Toda a minha gestão, exceto a última reunião, as reuniões foram feitas todas online durante essa gestão, e foi um momento que a gente mudou bastante coisa no grupo. O grupo, mesmo durante a pandemia, cresceu. Foi numa época que teve uma grande renovação de membros, saíram muitas pessoas, então, porque foi mudando a energia das pessoas por causa da pandemia. A gente organizou muitas coisas que a gente tem no grupo nessa gestão. Foi um desafio muito grande, mas eu lembro que
O fato de eu ser presidente era mais uma posição do que eu servir as pessoas do que as pessoas serviram o presidente. Então eu me senti numa época que era muito útil e sentia que todo mundo gostava disso, de ajudar, né, enquanto a gente estava presidente. Eu nunca ouvi um não quando eu pedi ajuda lá no grupo. Isso que é muito bacana. A maioria das pessoas do grupo eu conheci só depois que eu entrei no grupo. Eu nunca ouvi um não de ninguém. Antes de ser presidente, depois de presidente, aí a gente dá uma carteirada, né? Mas a gente não ouve também, não. Fiz muitos amigos, eu gosto muito do grupo. Mas será que não é por isso, Adão? Porque estava na pandemia, o pessoal estava meio desmiolado, aí eles acabaram te elegendo. Será que não foi isso? Sabia que não ia ter contato, tava uma coisa mais... Eu acho que era uma questão, brincadeiras à parte, era assim. Eu sempre fui um ombudsman do grupo, né? Ó, isso aí tá errado, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que melhorar. Ó, Adão, você reclama, PH, tá? Ó, Adão, você reclama tanto que você devia ser o presidente. Falei, não, eu quero continuar reclamando, não quero ser o presidente. Se virar presidente, vão reclamar. Vão reclamar de mim. Mas é assim, eu sempre propus ideias, sempre falei, ó, a gente pode fazer isso para melhorar. Ó, Adão, por que você não vai ser presidente, então, pra gente colocar? E aí que vem a parte, é muito mais fácil reclamar do que ser presidente. Muitas das coisas que a gente quis implementar não foi possível, mas muitas das coisas que a gente começou lá vieram para a gestão do PH, na gestão do Danilo, todas as gestões posteriores. Todas as ideias que a gente teve, a maioria delas já estão em prática, porque não consegue colocar num tempo só. Aí, o que é ruim, agora eu reclamo menos, porque eu sei que é difícil fazer também. Né? Reclamador é bem melhor do que fazedor. Muito. É um fato triste, né? Porque nós perdemos um membro na pandemia. Ah, verdade. Nós perdemos um membro na pandemia. Ele, quando a gente perdeu, foi ainda na gestão da Silvia, por conta do Covid. Aí foi na gestão anterior, que foi a gestão da Silvia. Ela não faz mais parte do grupo, mas um beijo pra Silvia, que ela vai nos assistir. Todo mundo adora a Silvinha. Foi um momento difícil, na perda do Ramon. Eu lembro, inclusive, que o Ramon veio a convite do Danilo, né? E quando eu conheci... Do Danilo, não, do Leandro, perdão. Do Leandro, eu olhei o Leandro e falei Danilo. É pertinho, é muito parecido os nomes. São fisicamente idênticos. Assim, o branco dos olhos é impressionante. E assim, rapidamente, eu gostei, eu lembro que todo mundo já criou uma sinergia. O Ramon era um cara muito bacana. A gente, mesmo com a perda dele, como era um momento difícil, pandemia, tudo diferente, o grupo se mobilizou para ajudar os familiares a organizar, tá? A organizar as coisas depois da perda do Ramon. Esse foi um trabalho que eu achei que o grupo se desprendeu para fazer isso. Eu falo grupo porque cada um ajudou como podia. Sim, da forma. Né? Juridicamente, várias coisas foram feitas. Baita apoio também. Baita apoio. E esse foi um momento que transcendeu, foi muito, muito importante para o grupo também. Foi difícil, mas aí você percebe a união, porque na hora que precisou, ninguém falou não. Todo mundo estava ali e foi junto, foi bacana. São desafios. A gente vai falar dos desafios de cada gestão, mas agora eu quero falar com o Danilo Targa, porque foi o presidente que estava em exercício quando eu entrei no grupo. Então, tá vendo? Deixei você pro final para ter essa... Você vê como o nosso filtro não é lá tão bom, né? Os presidentes escolhidos, os membros... Em resumo, você foi o culpado. Vocês me perdoem. Se bem que acho que eu conhecia quase metade do grupo quando eu entrei, então... Danilo, mas assim, quis deixar e fazer essa observação, foi muito legal ter entrado na sua gestão, foi uma gestão que acho que apresentou diversas mudanças, nós vamos falar sobre isso, mas é isso, Danilo Targa, Dona Emília Café e Eventos, não é mais café? Dona Emília Eventos agora. Fala um pouquinho, seja bem-vindo, meu querido. Pô, obrigado, é muito legal estar com vocês aqui, é um espaço que para mim sempre foi de muito aprendizado, de muitas conexões. Eu aprendi muito e entendi, assim, desde a gestão do PH, eu entrei na gestão do Adão. Inclusive, foi esquisito para mim, porque eu entrei no dia em que anunciaram o falecimento do Ramon. Então, eu estava super animado com essa reunião e foi uma reunião super triste. Para mim foi desafiador. Eu ainda fiquei... Claro, não. Eu acho que a gente tem que, né? Eu gosto de levar as coisas com humor, por mais triste que seja a situação, né? Mas sempre foi de muito aprendizado. Na gestão do PH, a gente implementou a comissão de educação. Eu sempre entendi que, mais do que empreendedorismo, a gente pode se apoiar ensinando uns aos outros, né? Mais do que só conexões para fazer negócio. O aprendizado, né, é muito importante. A posição de dono, a posição de líder, muitas vezes é muito solitária.
Então, desde a gestão do PH, quando a gente implantou a comissão de educação, a gente tem deixado um legado muito legal, né? Eu gosto muito de pensar em legado. Todos nós aqui, e todos os presidentes que passaram, eu consigo enxergar claramente o legado que cada um deles deixou. Acho que isso é de fato muito importante e é o que gratifica a gente, né? A gente olha no começo da gestão e fala, poxa, 1 ano só, parece que é pouco tempo, né? Mas não inventa de colocar 2, pelo amor de Deus. Tanto que eu noto que quase todo presidente, depois que acaba a gestão, ele fica uns 2 meses assim, meio sumido. Né? Inerte, né? Mas é que um ano é pouco, talvez, para o grupo, mas para quem está na gestão é porque é o que o Danilo falou. Né? Você tem, o Adão também, tem muito interesse, muita gente dando dicas, reclamando disso ou sugerindo aquilo, e de alguma forma você tem que caminhar, né? Você está lidando com um grupo de líderes. Essa é a grande questão, né? E aí, assim, todo mundo tem uma excelente ideia aí, de verdade, né? Como é que você consegue fazer? Não dá, né? E como é que se trata o líder? Porque cada um tem um posicionamento, seja de mais expansivo ou não, mas o perfil do Grupo Valor, ele permeia a liderança de todo mundo, né? Quase todo ser mundo líder tem de muito... líderes. Não é fácil. Porque a gente precisa... o maior desafio. Porque a gente E é precisa uma baita de uma escola, né? lembrar, né, que para estar no Grupo Valor, o dono do negócio precisa estar no grupo. Não dá para você... colaborador. Não é um colaborador, entendeu? A gente costuma falar que quem decide tem que estar no grupo. Né? Então, não vou, eu vou entrar no grupo com o meu escritório e eu vou pôr lá um estagiário, um representante. Não vai. Não vai, tem que ser o dono. O Danilo Tago, o senhor quer concluir a sua apresentação inicial ou podemos seguir? Não, vamos seguir. Tá. Isso que o Leandro, aproveitando o gancho do Leandro, eu vi uma pessoa falando de uma palestra, não me lembro qual, desses especialistas em negócio, um líder, dizendo assim que o grande desafio é esse, as pessoas sempre reclamam, não, porque eu quero na minha empresa pessoas com espírito de dono, com não sei o quê, com isso. Aí a pessoa fala, não, querido, então, essa pessoa, ela é a dona de outra empresa. Então, que é bem isso. Fazer uma parceria com ela. Que é bem isso, você está lidando com líderes, né, ali. O que a gente tem que pensar, pegando esse gancho, é que assim, na sua empresa, raramente vai ter uma pessoa mais capacitada do que você. Que se ela for mais capacitada, ela vai ter a empresa dela, no ponto de empreendedor. Em algum momento ela vai calçar para estar na empresa dela. Ela vai deixar dela. de empreender no seu CNPJ para empreender no CNPJ dela. Quando eu entrei na empresa, né, que eu tô na Find, eu entrei para trabalhar na empresa, registrado, bonitinho, né? Desenvolvi meu trabalho, tava indo bem, tal. Vou sair. Não, você não vai sair. Não pode que eu vou sair. Agora eu vou montar a minha empresa. Passei a ser sócio na empresa onde eu tô. Foi assim que eu me tornei sócio da empresa. Porque eu desenvolvi o trabalho, que esse trabalho teve reconhecimento e passei a ser sócio da empresa. Por que eu tô falando isso? Porque lá no Grupo Valor, as pessoas que estão lá estão nesse perfil. Não tem ninguém que não quer crescer. Sim. Isso faz ser muito interessante estar lá no grupo, porque todo mundo quer crescer. Então, quando o Leandro acabou de falar, tem uma ideia para fazer isso. Por mais que na sua cabeça essa ideia não faça sentido, fala assim, não, cara, tá vindo de uma pessoa que tá pensando em crescer. Vamos pensar bem nessa ideia? Porque o Adão tem uma vivência que é muito mais comercial. O Danilo pode ser mais administrativo, Danilo mais administrativo. Então, se essa ideia é de um ponto diferente, a gente, enquanto presidente, tem que pensar, peraí, vamos ver se o outro prisma, vamos colocar outras pessoas para pensar nisso. Quando eu me tornei presidente, a gente ainda tinha um escopo que era presidente, vice e tesoureiro. Aí era assim, a gente, como era mais simples, né? Lembra que me colocaram lá, né? Era mais simples, eu falei, eu escolhi meu vice-presidente. Escolhi a tesoureira, porque falou, não, você pode escolher o vice-presidente e tesoureira. Aí eu convidei o Carlos Judes para ser o vice-presidente e a Aline para ser tesoureiro, porque eles tinham mais sinergia comigo, do grupo. Eu já conhecia bastante o pessoal, mas eram os que eram mais próximos. Eu falei assim, essa turma aqui. Aí a gente fez a primeira reunião. Vamos fazer isso? Vamos. Porque a gente é amigo, a gente pensa igual. Eu falei, não tá certo. Tem que ter alguém aqui que pensa diferente, senão não vai dar. Aí a minha primeira coisa que eu fiz como presidente foi criar o conselho, que é o que a gente tem hoje. Aí eu sugeri a gente sugeriu mais nomes, mas entraram 9 pessoas.
para a gente se reunir, para a gente ter ideias diferentes para fazer o grupo crescer. Isso fez o grupo chegar atualmente a ser uma associação, a ter as palestras, a ser organizados. Tudo isso é de lá atrás porque a gente começou a ter uma tempestade de ideias maior. Porque todo mundo que não era presidente queria participar de alguma coisa. Então, quando a gente aumentou para mais pessoas ajudar na decisão, essas pessoas aqui trazem as ideias, elas trazem as ideias dos membros que estão próximos delas e não tão próximos de mim, acaba todo mundo participando. Isso fez o nosso grupo, não em número de membros, né? Mas o nosso grupo em valor, para fazer um trocadilho com o nosso nome, ele cresceu muito. Ele sempre foi muito mais valorizado pelos membros porque deu margem para que nós pudéssemos fazer mais negócio. Eu quero entrar nisso, eu vou querer até que o Danilo fale, porque eu sei que o Danilo sabe toda a distribuição do que a gente tem hoje dentro das comissões, mas antes do Danilo falar, não são todos os ex-presidentes que conseguiram estar aqui hoje, certo? Então, de quando eu só queria lembrar, vamos lembrar, quem que tá faltando aqui que ainda é membro, né? Flávio. O Flávio. E o Fernando. Fernando Barreto. Fernando Barreto, Da Islatur, que está na Itália e mandou um recadinho pra gente. Porque você acha que eu não ia colocar o Fernando Barreto aqui? Assiste aí, Fernando Barreto, direto da Itália. Põe aí, produção. É uma grande satisfação poder falar sobre o Grupo Valor Empresarial, formado por empresários de diversos segmentos, todos com o mesmo propósito: fortalecer os segmentos de cada associado. Durante a gestão 2024-25, tivemos a oportunidade de ver o grupo crescer e se tornar uma referência na cidade. E participar do Valor é extremamente importante, em que nós conseguimos valorizar o grupo e fortalecer os negócios entre todos os participantes. O trabalho que realizamos aqui é extremamente importante para o mercado, onde os empresários se atualizam constantemente em tendências de mercado, tecnologia e inovações, favorecendo um serviço profissional com total experiência ao mercado. E é assim que conseguimos valorizar o empreendedorismo e construir um mercado cada vez melhor. Valor Empresarial. E quero deixar aqui registrado diretamente da Itália minha grande satisfação de ter participado aí como presidente do Valor Empresarial. Um abraço a todos os presidentes, aqueles que estão nos assistindo e principalmente a produção aí que está nesse podcast sensacional. Um abraço, valeu! Amigos, bom dia! Poxa, iniciando hoje aqui essa rodada de podcasts, eu não vou poder participar presencialmente, né? Estou viajando a negócios e infelizmente não vou poder participar. Eu que fui o primeiro presidente do Grupo Valor e tenho um orgulho muito grande desse grupo, porque ele cresceu demais e a cada presidência, né, nós somos aperfeiçoando novas ideias. E o fato de nós não termos reeleição é muito bom, né? Porque a cada um que chega, ele chega com novas ideias, oxigenando o grupo, trazendo inovação. E o nosso grupo cumpre aquela que foi a proposta inicial, né? Vamos ter um grupo de amigos, empresários, sempre privilegiando os novos membros, que sejam ótimos profissionais, ótimos empresários e amigos também, por que não? E vamos crescer com qualidade. Essa sempre foi a nossa proposta e está aí, estamos cumprindo fielmente, né? A cada gestão, o grupo se aperfeiçoa mais, o grupo só cresce e eu estou muito feliz mesmo. Só não estou mais feliz por não estar participando presencialmente, mas fica aqui meu abraço e nos próximos participarei com certeza. Até mais. Fernando Barreto, um abraço, meu querido. Viu, Fernandinho? Tá melhor que nós, né? Muito melhor. Tchau, Belo. Tá bem melhor. Tchau, Belo. Ele me ligou ontem, eu pedi, ele me mandou o vídeo, aí ele me ligou. Aí ele saiu andando com o celular lá no hotel pra me mostrar, pois eu pra falar com os italianos. Muito, eu falei, meu irmão... Muito provavelmente, depois pelo teor do depoimento, dá para perceber que ele já estava na terceira garrafa, né? De água com gás. Mineral. De água mineral com gás. Lá são 4 horas a mais, então assim, era quase meia-noite lá, a hora que ele falou comigo, então ele se dispôs. Mandar um abraço pro Fernando, você falou no começo de legado ruim, que eu sou o sucessor dele, eu vou falar o legado ruim. Que ele nem tá aqui pra se defender. Não, o último dia da reunião que teve na CI, tava o maior frio de Ribeirão, acho que tava menos 2 graus em Ribeirão, eu tava de cachecol, ele tirou sarro em mim, olha lá, o presidente, não sei o quê. E aí, cara, ele falou assim, bom, agora que você virou presidente, você tem que carregar o banner do Grupo Valor.
Não, ele falou, você já leva. Aí ele falou assim, ele começou a pegar as partes do banner, eu falei assim, não, eu não consigo, né? Eu preciso de uma ajuda. E não tem um escudeiro? Ele falou, não. Não, ele falou, agora esse legado é o seu. Então, assim, ó, abraço pro Fernando. E esse legado do banner, eu gostaria... aí eu vou fazer uma sindicância. Você sabe que Então, quando eu queria fui saber entregar... Quem teve a brilhante ideia... inclusive, eu vou na minha competência de presidente, eu vou criar o cargo de porta-estandarte do Grupo. O banner, ele apareceu na minha gestão, mas não foi a ideia minha, acho que foi sua, não foi, Danilo? E eu não sei de quem foi a ideia, mas eu sei que eu carreguei muito esse banner. E eu sei que quando eu fui entregar... O banner é tipo quase que a faixa, né? Você entrega a faixa. Eu não sabia disso, né? Tem a cerimônia da entrega da faixa, é o banner. O Fernando correu desse banner umas 3 reuniões. Eu levava embora. Até que eu consegui entregar o banner pra ele, cara. Ele não queria pegar o banner, não. Não, ele foi desmontando e me deu esse legado. Eu só vejo ele montado. Isso é o que eu tenho a dizer. Como chega lá, ele tem perna. Chega, já não é comigo. Ó, vamos seguir, quero seguir uma cronologia aqui, então, começando com o PH, que foi, de todos aqui, o primeiro presidente, certo? Não, eu fui o fundador. De quem tá aqui? De quem está Não, aqui? o Adão foi... Eu sucedi o Adão, né? O PH sucedeu, por livre e espontânea vontade. Eu sou provavelmente o mais antigo porque eu sou um dos fundadores. Mas o Adão foi presidente antes de mim. Então tá, como você é o mais elegante de todos, eu quero que você fale primeiro, mais velho, mais rico. Aí também é outro antigo. Ah não, o Danilo tá sentado no dinheiro agora. Olha lá, ó a carinha dele, nem negou. Não pode negar. Ele nem negou. Não pode negar. Eu que fiz o contrato. Não pode negar. Eu sei os valores. Eu meço o que eu falo que o meu advogado tá Ah, entendi. Tá gravando tudo, né, pessoal? Até a conversa de bastidores. Legal. Então, antes de ir pro Adão, que eu vou fazer essa cronologia das gestões na ordem, mas eu queria que você falasse um pouquinho, o Leandro quase na época de fundação, mas qual foi o grande gatilho para vocês decidirem? Porque eu sei que vocês vêm de outras estruturas, o grupo veio com isso, mas qual foi o grande gatilho? Quem decidiu se unir e falar assim, não, peraí, nós temos que sair daqui onde nós estamos para aqui, vou para cá e virou isso aqui que nós estamos agora. Na verdade, o Leandro também é fundador, porque porque na verdade a ideia, como você bem disse, foi o cobaia do grupo. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro convidado. Na verdade, assim, a gente, como você disse, a gente vinha de outras estruturas e tal, mas chegou num determinado momento que a gente reuniu meia dúzia de amigos. Vamos ter o nosso grupo de network. Por que nós não podemos ter o nosso grupo de network e a gente trabalhar do jeito que a gente quer trabalhar e não do jeito que é imposto pra gente? Né? Foi nessa de ter uma liberdade um pouco maior daquilo que a gente pensava, mas sem perder a ideia de ter um grupo estruturado. Então, lá em 2019, quando a gente começou, vamos tomar um café da manhã e conversar sobre isso? Né? Vamos. Então fomos, na época, era eu, Flávio, Renata Carvalho, Silvio da Erimate, o Valnei, o Marcelão e o Dieguinho. Esses acho que eram 7 ou 8 total. Flávio eu falei. E a gente conversou e falou, vamos estruturar um grupo de network aí e tal. Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, a gente chama convidado. Na segunda reunião, também na padaria, apareceu o Leandro também com ideias e aí, a partir daí o grupo foi crescendo. Então, todo mundo, nosso primeiro presidente foi o Flávio, né? Foi o Flávio. Foi aí que a gente começou a estruturar melhor o negócio. Então, aí nós saímos da padaria, alugamos um auditório e começamos a fazer as reuniões no auditório, lá no Trio. No NEL. Mas fizemos reunião também na Erimate, que o Silvio emprestava a sala de treinamento lá. Então, assim, o grupo foi se fortalecendo, foi se estruturando a partir daí. Então, todos os presidentes que passaram tiveram um papel muitíssimo importante de acordo com a fase que o grupo estava. Então, passado esse primeiro momento ali da ideia de ter o grupo, aliás, precisamos falar do Ponta Firme, essa história é boa. porque a gente também discutiu qual o nome vai ter esse grupo, né?
E aí o Flávio, que não está aqui, então a gente pode falar, ele não está aqui para se defender mesmo. O Flávio, e você é o advogado do grupo, então você que o se Flávio falou assim, não, eu acho que o grupo podia se chamar Ponta Firme, porque a gente está aqui e tal. Eu falei, que Ponta Firme não vai ser um nome muito legal tal, mas enfim. E decidiu-se por valor e o valor está até hoje. Então, assim, o Flávio foi importante porque teve a primeira fase de angariar essas pessoas para dentro. O Adão teve ali... O Adão foi o segundo? Foi o quarto. Foi a Silvia antes? Não, foi Flávio, Valnei, Silvio e O Valnei, a Silvia e o Adão. Então, assim, tanto a Silvia, o Adão e o Valnei tiveram um papel importantíssimo de, durante a pandemia, não deixar o grupo desandar, né? Porque a gente precisava de união. E naquele momento era muito importante, porque estava todo mundo recluso, estava todo mundo com medo de que seus negócios não andassem, de que forma a gente ia fazer. Então, o papel era muito importante ali, né? Depois, quando eu assumi, eu já assumi fora da pandemia. E aí a gente deu mais um passinho, né? Que era o passinho de estruturar juridicamente o grupo. Ó, a gente está aqui, a gente já está há 3 anos, vamos estruturar isso direito, vamos criar um CNPJ, vamos criar uma associação. Então nós estabelecemos um estatuto social. Foi na minha gestão. A gente constituiu uma associação, abrimos um CNPJ, temos conta bancária para angariar a contribuição dos membros para que a gente possa custear as atividades do grupo. Isso foi na minha gestão. Na minha gestão também, como o Danilo falou, a gente criou o Comitê de Educação, porque mais do que a gente ouvir o que um tem para falar para o outro, também era legal a gente trazer experiência de gente de fora. Né? A gente saber como é que está a economia do nosso país. Vamos trazer um economista para falar para a gente. Né? Vamos ouvir grandes personalidades de Ribeirão Preto que tem para falar para nós sobre empreendedorismo. Né? Vamos conversar com essas pessoas também. Então, abriu-se aí um leque de oportunidades. Tal. E depois disso, eu vou até deixar o Danilo falar, porque o Danilo também teve o trabalho de não deixar que isso ficasse estagnado só naquelas ideias. Então, o Danilo abriu novos horizontes, o Danilo trouxe novas ideias, novos formatos de reuniões, isso também é muito importante. Então, assim, o que a gente tem em mente, agora com o Leandro, é de não deixar o grupo estagnar. A gente precisa estar sempre motivando que aquele negócio, você está lidando com líderes. Então, a gente precisa sempre estar mudando o formato para que as pessoas se sintam engajadas em participar das reuniões, em estarem presentes, para que a gente possa continuar com o grupo. O que eu acho super interessante, e aí a gente vai falar dos legados e tudo isso, isso que está acontecendo aqui hoje mesmo, né? Foi uma coisa que começou a ideia a ventilar na gestão do Danilo, que trouxe muitas, como o PH falou muito bem, coisas diferentes, talk show, né? Palestras diferentes, formatos diferentes, acessos diferentes, né? Penetrações diferentes do grupo em lugares, né? Que deixou de ser uma coisa um pouco mais fechada, né? e começou a ramificar isso para se concluir e concretizar agora na gestão do Leandro. Então, acho que diferente do que a gente vê na política, né? Que um quer derrubar a ideia boa do outro, o grupo, o que a gente percebe é isso, que vem numa sequência, vem aumentando integrantes e cada vez mais. Mas antes de você falar mais sobre isso, eu preciso dar uma pausa, porque esse podcast também só é possível porque a gente conta com parceiros, e aí eu preciso falar dos nossos parceiros, e um dos parceiros é uma integrante do grupo, que é a Juliana Utaldo, que tem o estúdio Juliana Utaldo de arquitetura e design, e ela concebeu essa estrutura diferente de podcast, que é muito mais um bate-papo, um talk show, né, assim, para que a gente fique mais à vontade, que era a ideia que a gente teve desde o começo, de essa coisa como você puxou do talk show. Então, Juliana, membro do grupo, entrou o ano passado, esse ano, não me lembro, foi no ano passado, na gestão do Barreto. Então, se você quer reformar a sua empresa, sua casa, sua obra, Juliana Utaldo, que é arquiteta do grupo. E para ela conseguir isso aqui, claro, também foi atrás das parcerias dela,
que nos cederam esses móveis para que a gente pudesse fazer essa estrutura diferente, que é a Castelo Móveis. Castelo Móveis nos cedeu isso aqui, vai estar aqui com a gente todos esses períodos, em todos os episódios do podcast. Não está 100% tudo pronto aqui, porque é culpa desse presidente que quis antecipar, então eu tenho bem que falar. Ele quis acelerar, então algumas coisinhas estão faltando, decoração, mas vai ficar chique. Então, ó, Castelo Móveis são móveis maravilhosos. Vamos rodar um VTzinho aí da Castelo Móveis e a gente já volta. Já parou para pensar que a nossa casa é o reflexo da nossa identidade, gente? O espaço onde eu me reúno com a minha família, em que memórias são construídas e momentos são compartilhados. O lar aqui é um santuário de descanso e conexão. E os móveis têm um papel fundamental na experiência diária de viver bem e com qualidade. Eu escolhi a Castelo Móveis para estar presente no meu lar, porque me encantei com os produtos deles, móveis de qualidade, peças assinadas com ótimo custo-benefício, atendimento humano atencioso e super profissional. É uma empresa familiar que está no mercado desde 1996, passando legado com muito amor de geração para geração. Eu e minha família estamos muito felizes com as escolhas. Agora é só relaxar, aproveitar, gente, e ser feliz. Castelo Móveis, e a MyBi, obrigado, querida. E aí, ó, o pessoal já falou aqui, enquanto estava assistindo, pô, tem que chamar pro grupo. Castelo Móveis. Nós não temos empresário do ramo imobiliário aí, vamos? Por que não? Trazer? Claro. Convite formal. Tá convidado. Vou trazer ela aqui para bater um papo, legal, entendeu? Para falar da Castelo Móveis, da história, que é uma história muito legal, é uma empresa familiar, assim, como a sua, né? Então, eu trago aqui, já faço o jabá, já ponho o contrato na mesa. O que vocês acham? É isso aí. Obrigado, MyBi. Obrigado, Castelo Móveis. A gente chama o tesoureiro. Danilo, então vamos puxar o que o PH estava falando. A sua gestão realmente teve muitas mudanças. Eu queria que você falasse o que cada um tinha começado a falar lá atrás. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, e hoje a gente está numa estrutura muito mais robusta. Está muito fácil para o Leandro agora. E se me permite, nessa reunião que o Danilo foi eleito, eu tinha só uma missão nessa reunião, e eu não, né? Que era ser procurador do Danilo e não deixar ele ser presidente. Porque ele falou assim, ó, eu não quero ser presidente. E aí, e todo mundo, não, o Danilo vai. Eu tenho uma procuração que eu tenho ordens expressas dele de que ele não quer ser presidente. Ele não vai, eu não posso, né? Ele me deu um mandato ali para eu cumprir. Não, fica tranquilo, nós vamos ligar para ele. Danilo, ó, estamos aqui, ligamos, o PH, o Barreto, ó, estamos aqui, você vai ser o presidente. Não, mas o Leandro falou, não, ele falou, tá tudo certo. Então você vai ser presidente. Aí ele me aceitou numa ligação com ordem expressa para eu não deixar ele ser presidente. Ninguém mandou faltar na reunião. Então. Faltou na reunião, meu amigo. É que nem assembleia de condomínio. Faltou, aceito que os outros decidirem. É isso. A gente percebeu que você tem muita força. O meu poder de persuasão foi ótimo, né? Foi ótimo. Essa é uma dica, aliás, que eu dou para todos os membros. Não falte na reunião. Essa foi a única reunião que eu faltei, inclusive. Porque depois dela, né, eu fiquei preocupado. Com a procuração, escrito, o que você pode não fazer, o cara fez, eu nunca mais faltei numa reunião. E faz bem, né? Porque vai saber o que eles vão fazer daqui pra frente. Então, Danilo, vamos ver. Porque hoje, a gente, claro, a ideia é ter esse bate-papo descontraído, né? Porque normalmente o pessoal bate, podcast de negócio, puta coisa, nós vamos falar, não é isso, porque nós somos pessoas, somos amigos, essa é a premissa do grupo, tentar que a gente tenha relação às nossas festas, não vamos falar de todas aqui, claro, mas também tem uma estrutura real por trás aí para quem quiser fazer parte do grupo, conhecer o grupo, e o Danilo é o especialista, ele sabe todos os departamentos, todas as divisões, comissão de educação, eventos, festa. Sabe porque participou de um monte. Ele tá em todas, né? Talvez por ser antigo, né, ou por ser o estagiário do Dr. PH. Eu sempre ajudo o pessoal a lembrar das regras que acho que são importantes. Eu vejo que todas as gestões tiveram, né, têm os seus desafios, desde as primeiras, né, nesse momento de decolagem, e agora o voo de cruzeiro também tem os seus desafios, né? Eu acho que até a minha gestão a gente viveu esse momento de decolagem, a cada gestão criar coisas novas, criar um modelo novo, desde o formato do começo, e aí a renovação do formato é muito importante, né? Considerando que o grupo foi criado exatamente porque não queria estar em formatos engessados.
queria poder ter liberdade de criar coisas novas, né? Então as gestões foram trazendo isso. Na gestão do PH, a gente desenvolveu muitas coisas legais, como a comissão de educação que eu já comentei, os indicadores, né, para a gente começar a medir também qual era o resultado do grupo. Isso veio da gestão, iniciou na gestão do PH, eram 2 responsabilidades minhas, né, e que aí depois eu pude herdar na minha gestão. A minha gestão, eu foquei muito no crescimento do grupo. O grupo ainda era mais, ele era um pouco menor, ele era um pouco mais discreto, né? E aí, até pela questão de responsabilidade fiscal, caixa e ter liberdade de fazer mais coisas, eu entendi que naquele momento a gente precisava fortalecer o grupo em número de membros e trazer mais pessoas, trazer mais caixa para o grupo, né? E aí a gente saiu de 27 membros para 40 e poucos. Foi uma gestão que não perdeu nenhum membro, que só veio E teve a novos principal aquisição do grupo. Há controvérsias. Há controvérsias. O banner a gente adquiriu no grupo, né, nessa gestão, né? A minha sindicância será implacável com esse banner. A melhor aquisição do grupo naquela gestão foi o banner, né? Bem lembrado, obrigado. Que a gente carrega para todo lado. O cara quer que a gente fale dele, né? Não, foi o banner. Ah, não era disso que eu tava falando. Não. Imagina. Entendi, que era o isso. banner. Era o banner. Na verdade, era o Thiago. Isso que eu ia comentar. Eu aprovei o Thiago. Thiago, bem lembrado. Quer dizer que eu tô fora do grupo agora? Isso tá bom. Tá bom. Pessoal, é isso. E, enfim, acho que foi importante nesse sentido. E agora o desafio, né, que nós deixamos para as próximas gestões, Fernando Barreto e agora o Leandro, é que o voo de cruzeiro ele é mais complicado, né? Porque ficar se reinventando todo momento é difícil, né? E é o que a gente precisa a todo instante. Então, na minha gestão, a gente criou novos formatos, né? A gente tinha palestras já 2 vezes por mês, a gente mudou, colocamos os talk shows exatamente para ter um ambiente mais descontraído. E aí a gente conseguiu encontrar uma mescla entre trazer palestrantes, né, pessoas que são referência no mercado, e também dar voz para os membros, que é uma necessidade que eles tinham, né? Então, aqueles membros que tinham algum assunto para trazer, que tinham alguma forma de contribuir para o grupo, a gente criou esse espaço também com talk shows com os membros, para eles poderem dividir um pouco, né, do conhecimento que eles tinham. Acho que foi um momento bacana aí que a gente pôde trilhar, né? E criar um pouco dessa flexibilidade do grupo, né? Que é o que a gente quer, né? Desde o início é ter um grupo mais controlado, talvez menor, não. Depois do PH virou uma associação, tem CNPJ, tem tudo isso, mas ser um grupo em que a gente tem liberdade de participar, de criar, de ir contribuindo com o grupo e fazendo o grupo crescer e se desenvolver, né? Então, e aí depois as próximas gestões vem agora nesse desafio das novidades, né? Porque assim, né, Matheus, o grupo a gente tem que olhar para os nossos negócios. Isso é a premissa do grupo, né? O Leandro sempre bateu muito nisso, tal, que as amizades, os relacionamentos vêm daí. Sim, mas são decorrentes disso, mas a premissa do nosso grupo é fazer negócio, né? É angariar, é fazer dinheiro, né? Ganhar dinheiro. É um ajudar o outro naquilo que pode contribuir. Uns são muito expansivos, outros menos, mas sempre vai ter uma oportunidade de ajudar o outro, né? Então a gente tem isso na cabeça. Mas além disso, a gente, como eu falei, e o Danilo implementou isso, né? De também ouvir o membro, aquele membro que tem algum assunto, alguma matéria que serve para todos os membros, né? Assim como trazer pessoas de fora, né? Além disso também, a gente estava aqui conversando até antes de começar a gravação do evento filantrópico que a gente precisa organizar para o final do ano. O Leandro estava preocupado com isso, da gente tentar organizar isso. Então, assim, é um grupo que se preocupa também em devolver para a sociedade aquilo que a gente está recebendo, né? Então a gente tem as nossas contribuições, ainda que muito tímidas, a gente gostaria de fazer mais, mas o fato é que a gente faz, alguma coisinha a gente faz, né? Então agora a gente vai angariar e vai planejar, e o Leandro está trabalhando nisso,
desse evento do final do ano para a gente fazer. Enfim, é um grupo de empresários, mas um grupo de empresários conscientes. É como eu falei lá na abertura, né? A gente se preocupa em prosperar os nossos negócios, os negócios dos membros, mas de alguma forma movimentar o mercado e tudo isso. Para falar com o Adão, que ele está quietinho aqui, né? Eu estou aqui aprendendo. Ele gosta de visitar as pessoas. E aí eu queria puxar isso. O Danilo falou dos indicadores, depois a gente vai conversar, mas eu quero que o Leandro, que é o atual presidente, fale um pouquinho sobre isso, para a nossa audiência entender como funciona um pouco essa métrica. Mas o Adão, de quem está aqui, foi o primeiro presidente, certo? Queria, Adão, que você falasse sobre essa estrutura que o Danilo falou de indicadores, e você é o rei de um dos indicadores, que é a de visita trocada. Qual é a importância que você considera não só como ficar batendo papo e roubando café na empresa dos outros, mas a importância disso para os negócios em si, né? Falando não só para a nossa audiência, mas para os membros do grupo que vão nos assistir e saber qual é a relevância de fazer o que esses indicadores nos trazem em números, porque medindo, e você faz muito bem e você sabe os resultados disso. Sim. Aqui a primeira questão sobre a visita, e sempre que me perguntam, Matheus, eu sempre falo assim, ó, é importante de você conhecer a empresa, conhecer o outro empresário lá que tá no grupo, ter a oportunidade de bater um papo, porque assim, isso vai acontecer no momento que os dois estão trabalhando, né? Então a gente tá escolhendo fazer uma coisa em detrimento de fazer outra, né? Então eu tô lá doando o meu tempo, ele também tá doando o tempo para ouvir sobre mim. Muitas pessoas que entram no nosso grupo ou participam de associações ou grupos de network não entendem que os negócios vão acontecer quando a gente se conhece, nesse modelo que nós estamos aqui, tá? Como eu sou de vendas, eu tenho que trazer uma métrica, por exemplo. Ó, a grande maioria das vezes que a gente vai fazer uma abordagem com um cliente novo, eu não conheço o cliente, eu vou abordar um cliente novo, né? Eu vou conseguir fazer negócio com ele a partir da 5ª vez que eu falo com ele. Como eu faço isso na vida, por que eu não vou fazer isso aqui no grupo? Eu falei assim, vou lá para conhecer. Como eu entrei no grupo e não conhecia ninguém, eu falei assim, cara, eu sou vendedor, gasto sola de sapato. Então, comecei a falar com o pessoal. E não só visitar, eu falei, façam isso também, é importante a gente se conhecer. O grupo hoje tem 46 membros e eu trabalho com produtos diferentes, né? Dos 46 membros, 35 têm relacionamento comercial comigo. Então eu ganho pra caramba fazendo visita trocada. Demais. E meus produtos são de recorrência, é maravilhoso. Entende? E assim, tem problemas porque eu trabalho com prestação de serviço. Por isso que eu visito as pessoas. Porque as pessoas precisam separar o serviço que é prestado pela empresa de mim. Adão, você é maravilhoso, mas tá com um problema aqui, me ajuda a resolver? Eu quero continuar sendo maravilhoso. Não só pro pessoal. E o pessoal precisa entender isso quando a gente tá no grupo. Se o Danilo, que trabalha com eventos agora, eu chamo ele para organizar o evento, a gente tem um problema, a empresa do Danilo é ruim? Não, eu conheço o Danilo. Aconteceu um problema, nós vamos resolver. E o problema está sujeito a acontecer com todos nós. O fato de você visitar traz uma proximidade que gera uma confiança. E quando acontece esse problema, nessa relação, ele se resolve mais fácil, porque nessa confiança você sabe que não teve má fé, que não teve isso, que não teve aquilo, que teve um problema. É o que eu penso quando eu procuro estar próximo dos membros. E quando eu preciso, tem alguns membros agora, eu tenho que aproveitar para falar isso, porque eu reclamo bastante disso, que estão frequentando pouco o grupo, os nossos tal. E são membros mais. Os membros. Não, já estou cutucando, eu só não vou trabalhar com nomes hoje. Vamos estar aqui. Hoje, não vamos trabalhar com nomes hoje. Mas é assim, eu cutuco, porque assim, eles não estão visitando o grupo agora porque cada um está no momento da sua empresa, né? A gente descontrai, mas vamos falar de maneira séria. Mas eu posso falar só por mim, né? Eu construí uma relação com eles, que eles não estão frequentando o grupo agora, mas se eu ligo, me atende. Entende? Preciso disso aqui. É pra já. Irmão, tá bom, não, tá. Tá sumido. Não, lá não tá pra ir, mas você liga aqui, você mora no meu coração. É assim, isso pra pessoa que tá com a gente lá desde 2019, 2020, 2021, mesmo que ela tá um pouquinho mais afastada, a gente já traz essa proximidade. Então eu sempre falo que é muito importante visitar, por isso, todos os outros indicadores, que são o número de quantidade de negócio, valor de negócio, eles vão vir desse começo que é o trabalho de formiguinha.
de visitar bastante e tal. O pessoal comenta, inclusive, que eu tenho muito tempo para visitar porque eu não trabalho. E esse é um trabalho. Será que só comenta ou será que Não, Só complementando o que o Adão tá falando, tem algo que é importante também, porque dentro do grupo, no universo de 46 empresas, há momentos completamente diferentes entre as empresas, né? Tem empresas que estão fazendo a ação de remodelar a marca, ou estão abrindo outros negócios, ou estão iniciando, ou já são empresas consolidadas. E gente, exatamente. E a gente tem que saber respeitar isso e não deixar o membro fugir ou se sentir solitário, né? É uma das preocupações que eu tive nessa gestão. O Adão acho que foi que criou as rodadas de negócio, foi na sua gestão, não foi? Foi na minha gestão. As rodadas de negócio. Ideia do Daniel e do Júnior Borelli. Falando um pouquinho do que é, se faz o sorteio de membros a cada 2 meses, e a ideia é que esses membros visitem as empresas e conheçam os negócios lá em loco, né, toda quarta-feira. E uma preocupação que eu tive nessa gestão e pedir a ajuda da diretoria, né, o Danilo é um dos diretores junto comigo, de quando as pessoas não iam num encontro, perguntar o que estava acontecendo, né? Então, como a gente tem 9 diretores, a gente criou 9 grupos, o Fernando Taliani faz esse sorteio, mas no sentido de estar preocupado mesmo, né? De repente, até poder ajudar, se é algo relacionado, ou simplesmente abrir uma escuta com a pessoa, né? Isso, para quem é empresário, sabe o que eu estou falando, a dificuldade que né? O Danilo falou de você se sentir solitário e tal, você ter alguém para conversar, né? E dependendo do momento, não, foi só hoje que eu, né, teve um problema na empresa, mas a pessoa se sente acolhida, porque nesses momentos, perder um membro por ele entender que não faz sentido e porque ninguém dá bola para ele, é complicado, né? Eu vejo que não é a essência do grupo, né? Eu fui uma das pessoas lá atrás que falava assim, o Adão sempre falava, Leandro, não é assim, né? Que ele falava assim, cara, o cara não quer ir, deixa o cara, manda, né? Pô, quem quer ganhar dinheiro vai nos lugares, tá mostrando tal, quem não quer, o Adão falava, Leandro, não é assim, né? Talvez o momento da pessoa, vamos conversar com ele, né? Então, é um desafio, né? Essa questão de ter momentos diferentes e essas visitas fazem toda a diferença, porque você cria relacionamento, você conhece a pessoa, você sabe, pela voz da pessoa hoje, eu sei que a pessoa sabe se a pessoa tá bem ou não. Exatamente. E é isso. Vai lá, Adão. Quando eu era presidente, por exemplo, o membro se ausentava, não uma vez, né? 2, 3 vezes, eu ia até a empresa dele. E olha que a minha gestão era durante a pandemia, mas já era no final, que já estava mais afrouxado, essa situação de isolamento e tudo. Eu ia para saber o que estava acontecendo. Durante a minha gestão, foi o momento que a gente mais teve uma saída maior de membros. Consequência da pandemia, muitos negócios mudaram e tal, que a gente teve a maior saída de membros, né? Ainda tem até a brincadeira que eu fui o mais austero, foi o que mais mandou a gente embora. Mas isso acontecia porque era uma conversa que tinha que ter também, porque falava assim, a gente gostaria que você ficasse, mas você não está no momento, as portas estão abertas para voltar em outro. Porque, ao contrário, assim, eu gostaria que ficasse, mas se não tem jeito, a gente tem que tocar para frente. Porque uma coisa que o pessoal comenta bastante é assim, ele não está indo e pode estar segurando a vaga de alguém que pode participar. Por mais que a gente tenha amizade, o grupo é um grupo de negócio, como o PH falou agora, né? A gente se baseia em fazer negócios. Então, durante a minha gestão, eu tinha que medir isso. Tá no momento? Aí eu falava com o pessoal do conselho. Aí do pessoal do conselho tem alguém que é mais próximo dessa pessoa. Falei, então vou me ajudar para ver se a gente resgata, para ver se você não vai. E se vai embora. Isso é uma situação que, quando a gente é presidente, é uma linha muito tênue da gente ser injusto com o membro, porque tá passando por um momento. E é assim, Adão, o pessoal tá faltando pra caramba, vamos ver o que vai fazer. Aí chega na hora lá que você é presidente, vai ver o que vai fazer, você ouve essa história, se fosse eu também não tava indo. Existe um conselho paralelo dentro do grupo, não oficial, que também governa ali, exerce a sua influência. Só um relato interessante, e o Adão me ensinou muito isso, viu, Adão? De verdade, assim, nessa época, que eu era um cara mais de querer ter pessoas parecidas comigo, e o Adão foi uma pessoa que... Isso eu levo pra vida, tá? Te agradecendo aí. Mas um relato, nos backstages a gente não fica sabendo, né, o que acontece, mas muito recente agora, teve um membro que estava num período de muita ausência, e eu liguei pra ele, né, a exemplo do Adão.
E a frase dele, cara, foi sensacional. Ele falou assim, o meu momento é de expansão da empresa, mas por favor, não desiste de mim. Cara, essa frase, pra mim, eu falei, cara, não, de jeito, tô te ligando justamente porque a gente não desistiu. Então, eu preciso só de um momento, mas eu gostaria que o grupo, por favor, não desistisse de mim. Eu falei, não. Então, você vê o comprometimento também do outro lado, né? Isso, pô... E numa fase de dedicação... Ele vai saber quem que é. Já imagino quem seja também, mas assim, é interessante a gente falar para o pessoal que está nos assistindo que e vem dessa herança, como você falou lá atrás, de vir de outros grupos, que existe uma cobrança extremamente excessiva para que esses números aconteçam e a punição, e se você não cumpre isso e tal, não sei o quê. No caso do grupo, obviamente, existe números e indicadores, porque todos somos empresários, todos precisamos olhar para números, o que não se... Danilo falava muito isso na gestão dele, o que não se mede, você não tem como gerenciar. E, então, assim, a gente tem, obviamente, alguns indicadores no grupo, inclusive para te dar possibilidade de não expulsar ou de dar bronca em ninguém, porque todos somos empresários e líderes, mas pelo menos estimular e se aproximar, como você falou. Peraí, se eu não estou vendo isso, eu não tenho nem como chegar perto do cara, porque eu não estou vendo ou da pessoa. E os indicadores, basicamente, principais, aí eu queria que o Leandro entrasse em números agora, que era a visita trocada, que é essa que cada membro vai na empresa do outro. Então, por exemplo, eu aqui na GD vou lá visitar a Dona Emília ou vou visitar a Valecom, então é uma visita e a Valecom vem na GD. Porque assim, as pessoas precisam entender que não é porque está no grupo que vai fazer negócio. Exatamente. As pessoas precisam entender que para eu poder te indicar, eu preciso conhecer o teu negócio. Sim, exato. Entendeu? Você precisa se movimentar. Entendeu? Porque se eu não conhecer o negócio do Danilo, eu não vou indicar com lealdade, falar, pode ir que o cara é ponta firme, pode ir que esse eu confio. E nós temos isso no grupo, de que assim, dentro do grupo, a gente tem a obrigação moral de indicar quem está no grupo. Então, como é que eu posso indicar para um amigo meu alguém que eu não confio? Então, eu tenho que conhecer o trabalho dele para ver se ele é confiável, entendeu? E daí, obviamente, que não. Então, às vezes, tem pessoas que acham, eu vou estar no grupo e eu vou receber negócio. Não, não vai. Se você não se movimentar, se você não se relacionar, você não vai, entendeu? E tem uma certa frustração que eu já notei de algumas pessoas que entram no grupo e querem fechar negócio assim, e não percebem isso que você está falando. Tem muita coisa, tem muito ramo. O meu ramo, por exemplo, é assim, não existe nada a curto prazo. A advocacia, a contabilidade, os prestadores de serviço de uma forma geral, são negócios mais a médio e longo prazo, né? Porque quase todo empresário já tem o seu contador de confiança, já tem o seu advogado. Então, para você mudar isso, não é porque eu estou no grupo. É porque eu tenho que mostrar para eles que eu posso... vale a pena mudar. Exato. É isso. Você ia complementar, Daniel. Eu tenho visto muito valor nas rodadas de negócio. É uma frase que o pessoal já está repetindo agora, que eu sempre falo que lá tem ouro, né? Eu gosto muito das rodadas de negócio, e se me permite corrigir o meu advogado, a gente não tem a obrigação de indicar, mas a gente tem a obrigação de conhecer muito bem o negócio da pessoa. E aí a rodada de negócio ela serve para isso, né? Quando eu te recebo na minha empresa, eu recebo 3, 4, 5 empresários na minha empresa para mostrar o meu negócio para você, eu não vou simplesmente só falar as coisas boas do negócio. Eu vou também te contar quais são os desafios que eu estou vivendo, e aí eu tenho a oportunidade de ter 3, 4, 5 empresários dando ideias, me mentorando com as ideias deles sobre o meu negócio. E aí faz eles me conhecerem ainda mais. Porque aí, como ele já me conhece e sabe dos meus potenciais, mas também sabe dos desafios que eu vivo, quando ele vai me indicar não de olhos fechados, mas com a certeza do que eu vou entregar e do que pode ser um gargalo para mim. Então não é aquela cobrança da indicação e de que você tem que fechar negócio com esse cara. Não, eu já sei qual que é a tua necessidade, eu já sei que esse membro aqui que eu estou te indicando consegue de verdade te atender. E aí, nessas oportunidades, a gente consegue, inclusive, crescer, aprender, né? Eu fiz grandes negócios em visitas trocadas e rodadas de negócio, muito mais do que em qualquer outro lugar em que eu tenha me apresentado. E tá com a cabeça aberta para ouvir, né? Porque às vezes também,
porque a gente dá palpite no negócio do outro. Sim. Por que você não vai para cá? Por que você não tenta aquela coisa? palpiteiro. Claro que é. E a gente não pode se fechar, porque nós também vamos receber palpites dos nossos Fazer negócios. investimento com dinheiro dos outros. Exato. Literalmente. É isso aí. Mas eu sempre falo para os membros que entraram depois de mim, às vezes vêm conversar comigo, assim, eu, claro, fechei bons negócios para mim já dentro do grupo, eu sempre falo isso, o que a gente paga por mês no grupo, para mim, eu posso ficar 30, 40 anos dentro do grupo que já está pago, do que eu fechei de negócio, mas isso não é o maior valor que eu enxergo estando dentro do grupo. Eu já tive situações bem críticas em que eu ouvir outro membro, outro empresário que tem uma experiência maior que a minha, uma experiência diferente da minha, com a empresa mais consolidada, em momentos diferentes, que me ajudaram. Eu mesmo passei uma situação diferente, vocês citaram o Thiago, né, que é o meu irmão e era meu sócio, né, quando a gente entrou. Hoje o Thiago não está mais na operação e quando eu expus isso para o grupo, eu estava num turbilhão e o Danilo foi uma pessoa, o Leandro, os 4 aqui falaram, você precisa de alguma coisa, se precisar de alguma ajuda, de alguma tal, não sei o quê, pode ligar, pode contar. Cara, e só de você ter essa condição, de você ter o outro que é o cara que está no mesmo lugar que você como empresário, isso para mim é uma das principais coisas que o grupo Você traz. falou de fazer negócios, tal, dentro do grupo, que você está muito satisfeito, tal. Então, complementando... Mas eu quero mais. Sim. Não, mas complementando aquilo que eu falei das pessoas que eventualmente não participam das reuniões ou participam pouco, tal. Porque o negócio nosso não é fazer negócio dentro do grupo. Exato. É usar a rede de contato do Danilo para me indicar, a rede de contato do Adão para indicar o Leandro. Então, a gente ampliar isso, nós não estamos no Grupo Valor para fazer negócio dentro do grupo apenas. Claro que os negócios saem, né? Mas a ideia é muito maior que isso. Claro. A ideia é muito maior, né? E você só vai receber uma indicação de um parente meu que precisa de algum produto que tem no grupo se eu sentir confiança naquela pessoa. Né? Por isso que precisamos conhecer mais os membros do grupo, né? Como o Danilo disse bem, né? Assim. Esse é um ponto importante, né? A gente não se interessa, quando vai escolher, né, aprovar a entrada do membro, não só saber qual é o potencial que ele tem de comprar do grupo, mas a gente quer saber qual que é a agenda de contato dele, né? Com quem que ele se conecta, e são essas pessoas que para nós são mais interessantes. Senão vira um grupo pequeno, um grupo de permuta, e não é a ideia. Não é a ideia. O dinheiro tem que rodar e não ficar Tem que rodar cada vez mais, né? Mas eu tive uma experiência... Pode falar. Só complementar que eu acho legal. Eu tive uma experiência muito legal, assim, eu sempre estimulei o pessoal a não só usar esses momentos para fazer propaganda do teu negócio, mas para falar das dificuldades do teu negócio, né? Pedir mesmo. A gente precisa aprender a pedir, né? Não é hora de vender quando a gente está num grupo, né? Tá fazendo essas conexões. Eu tive uma experiência muito legal quando o Fabiano da Senfer foi me visitar, foi conhecer a minha cozinha nova e comentei com ele, eu falei, cara, eu tô aqui com uma... Comentei. Eu nem sabia que ele tinha contato com essa pessoa. Estou aqui com uma dificuldade, 3 meses negociando com uma empresa grande, não consigo, não vai, não aprova e tal. Ele pegou o telefone. Ô Zé! Ele chama o dono da empresa de Zé, que é um... Ô Zé, compra do cara aqui e tal, tô aqui na cozinha, conheci a estrutura. Sei quem é agora. Não deu 15 minutos, Zé. Não deu 15 minutos, o comprador do Zé estava falando com a minha gerente e fechando um contrato que eu estava há 3 meses tentando negociar. Hoje a gente serve nas empresas do Zé, na casa do Zé, graças a um momento em que eu desabafei com um amigo do grupo e falei, cara, tá difícil. E eu não sabia que ele tinha contato. Isso é network. Network não é trocar cartão só. Não. Network não é fazer parte de um grupo de WhatsApp. Aí percebe o nível de confiança que tem que ter, né? Porque o cara vai ligar pro amigo dele e vai falar assim, é pra comprar dele. Tô resumindo aqui, é pra chegar no ponto de falar isso, peraí, eu vou pegar um cara que é meu amigo, corro o risco de ter algum problema, ferir essa amizade. Então, tem que ter um nível de confiança muito grande para que isso aconteça. Então, quando a gente recebe uma indicação nesse sentido, uma indicação que já é ali direto, a gente tem que ter muita gratidão, porque a gente conquistou a pessoa,
que é o membro do nosso grupo, de tal maneira que ele já está falando sobre a gente de olhos fechados. Eu faço isso são 46 membros, tem membros novos, e eu não posso ser hipócrita de falar que é com todo mundo, mas com a maioria eu já faço desse jeito também. Quando eu ouço, assim, que é o Fabiano, que é o membro mais recente, fazendo isso, eu acho que fecha, é isso que o grupo tem que fazer. É para isso que serve. Tudo que você sofreu como presidente, agora deu certo. Agora deu certo. Ó, a gente já tem que ir pro final, porque estamos estourados, o papo tá maravilhoso, nós já vamos pro final, mas antes da gente ir pro final, eu quero pôr um videozinho de um dos encontros nossos, para o pessoal saber mais ou menos como isso funciona. Então roda o vídeo que a gente já volta. Olha só, você quer saber sobre inteligência artificial? Hoje eu vim falar aqui para um grupo especial, o Grupo Valor. Vim trazer para eles tudo o que está acontecendo hoje no mundo da IA. Hoje a IA ela pode me auxiliar nos meus atendimentos via WhatsApp, porque humanamente é impossível eu atender e responder os WhatsApp. Então, dessa forma, eu consigo acelerar e trazer um agendamento muito mais rápido para os meus pacientes. Além de me auxiliar também na criação de conteúdo para rede social, nos processos comerciais, ali entender um pouquinho das vendas e trazer um maior faturamento para a minha empresa. Nós somos uma consultoria em recursos humanos e a IA para nós tem sido fundamental para otimizar principalmente nossos processos de entrevistas e geração de relatórios dos candidatos. Assim a gente consegue levar de fato aquilo que mais é importante para o nosso cliente em relação às vagas que são abertas conosco, de maneira objetiva e com uma análise mais precisa. A IA hoje é uma realidade e a gente não vai ter como escapar dessa, né? E nos escritórios de advocacia, com certeza, isso vai trazer uma maior produtividade, uma otimização de tempo muito aproveitada, e acho que vai ser de grande valia que a gente consiga entender essas ferramentas, saber aplicar, né, em benefício do cliente. Acho que vai ser uma ferramenta sem volta, a gente não vai conseguir retornar a isso. E vamos ver como é que a gente vai conseguir desenvolver esses temas para trazer melhorias para os clientes. Voltamos, então isso aí é um vídeo de um dos nossos encontros, né? Tem vários formatos dos nossos encontros, a gente se encontra ou só entre os membros para a gente decidir coisas estratégicas, que é lá na Bela Capri, normalmente, do nosso querido Odair. Tem encontros que são palestras, que é aberta para convidados conhecerem o grupo, tem rodada de negócios, tem almoço de negócios, tem confraternização, tem várias coisas, isso aí é só um pouquinho. Mas como o PH disse no começo, o Leandro gosta sempre de lembrar, e eu acho que é importante que, sim, a gente se dá bem, a gente brinca, a gente faz festa, a gente se relaciona, porque é daí que vem os negócios, mas a gente quer fazer negócio, senão a gente não estaria lá, a gente estaria pagando a mensalidade de um clube e não lá ficar na piscina curtindo. A gente está lá buscando, sim, gerar negócios para todos. E a gente tem como medir isso, né? Eu queria que o Leandro, que é a atual gestão, falasse dos números reais, para quem está nos assistindo também tiver interesse em saber. Não, cara, a gente brinca, a gente fala, mas assim, o Zé é uma empresa grande, né? Bem grande. Inclusive, não vamos falar do Zé, que é o Zé mesmo. Não podemos falar, não. Leandro, fala um pouquinho pra gente dos números. A gente já tá indo pro nosso finalmente, hein, gente? Perfeito. Dos principais objetivos da minha gestão, e coloquei como um indicador, é aumentar em 10% o volume de negócios do grupo. E assim, é algo que é uma variável que eu não consigo controlar, mas o objetivo é engajar, né, as pessoas a fazerem negócios. E falar em número, nos últimos 2 meses que a gente, né, tem, que é setembro e agosto de 25, o grupo movimentou cerca de R$700 mil. Né? Então, é um número expressivo. Acredito que ainda tenham pessoas que não registraram, o Marcelo Borelli fala muito disso, sim, mas eu acredito que não seja, né, não fuja muito disso. Mas são R$700 mil que a gente movimentou na economia de Ribeirão em 2 meses, gerando impostos, né, fazendo negócio entre a gente. Então isso é um número que mostra a grandeza e o potencial do grupo, né?
Tô contente? Ainda não, porque né, dentro dessa, se a gente mirar nos 10%, a gente é capaz de não alcançar ela. Então, a gente sempre tenta mirar para mais, para a gente poder, se der tudo errado, a gente conseguir os 10%. Mas precisa de engajamento dos membros, né? Precisa de visitar, precisa de entender como é que esse movimento acontece, mas é uma métrica que a gente usa e principalmente também de valorizar quem traz resultado para o grupo, né? Então, esses indicadores, né, como o Danilo bem colocou, serve justamente como parâmetro também de temperatura do valor, né? Se a gente faz sentido, porque é uma coisa que como presidente eu sempre me coloco, faz sentido as pessoas estarem no grupo, né? E aí a gente tem que se despir de tudo que a gente pensa. Eu acho que o presidente tem que fazer esse exercício de vaidade, de falar é fácil, né, cara? Mas assim, humildade, de ideias, de estar aberto, porque você tá ali por um ano e você representa uma comunidade de empresários. E faz sentido estar no grupo? Então, assim, um dos indicadores que mostra se faz sentido ou não é justamente o volume de negócio fechado, como também a quantidade de negócios fechados. Porque, como eu falei no grupo, tem empresas que o ticket médio é mais barato do que um contrato de administração de condomínio, por exemplo, né? Mas que a gente dá tanta importância quanto o valor, porque você fechar um negócio é um movimento, é um gasto de energia, e alguém tem que ter essa gratidão com você. Então, né, pegando o gancho do outro indicador, não só o volume, mas a quantidade de negócios que a gente movimenta. Não só o valor financeiro, mas o número de transações, vamos chamar assim, né? Que é extremamente importante para que a gente possa... Sempre me pergunto, eu acordo todo dia, vou dormir todo dia, faz sentido eu estar no Grupo Valor? Né? Faz sentido você estar no Grupo total. Valor? 700 mil reais por mês? É importante lembrar que os valores, né, a gente mede isso desde o finalzinho da gestão do PH, fui eu que implementei a pedido dele enquanto presidente, a movimentação anual é na casa dos milhões. Sim, né? A gente sim. movimenta alguns Sim, a gente milhões. está medindo, como você falou, na gestão do PH, então foi 22, 23, você fez 23, 24. 23, 24. Então são 3 para 4 anos. 3 para 4 anos que movimentou hoje. Ó, a gente o acumulado dos últimos 12 meses são mais de 2 milhões. Dos últimos 12 meses. Não, eu acho que se a gente pegar da medição ali, deve dar uns 6 milhões, uma coisa próxima disso. Eu acho que deve virar Dá mais? Dá mais, a última conta. O problema, eu acho que o problema maior é que muita gente não lança, né? A gente ainda tem essa deficiência. O medido chega a isso, chega a 8 ou 10 milhões, dá 2, 3 milhões, 2 milhões vai por ano, é razoável. Para mim é um bom número, hein, senhores? Não é um bom número? Total. Bom número. Gente, primeiro, obrigado de vocês terem vindo. Esse é o programa, o podcast, nem quero chamar de podcast o Valorcast, mas é um programa de estreia, o episódio de estreia nosso, então a gente está ajustando, né, muita coisa aqui para o formato. Vamos ter aí uma série de 46 papos, vocês vão retornar aqui agora representando a empresa de vocês, cada um vai falar da sua empresa em outros momentos, a gente tem aí um cronograma. Então, primeiro eu queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Antes de eu dar a palavra para vocês, se você que assistiu quer fazer parte do Grupo Valor, quer saber um pouquinho mais sobre o Grupo Valor, vai estar aí na tua tela aí, ó, o endereço, o site, o telefone de contato, o Instagram. Entre em contato, fala com o pessoal, tem o pessoal da comissão para novos membros. Então, tira dúvida, tem o site que fala tudo. Assim, coisa baratinha por mês, assim, vale muito a pena, mas esse nem é o que você tem que olhar. Você tem que olhar o quanto de ativos o grupo pode te trazer, né? E o quanto também você é uma pessoa que faz sentido estar nesse lugar para trocar, gerar negócios e gerar relações como o PH. Então, se fez sentido o nosso papo, tem dúvida, acessa o site, liga no telefone, entra no Instagram, e-mail, tormenta o Leandro, que a gestão dele está acabando. Então vamos lá, considerações finais. PH, você que é o mais jovem, vamos começar por você que é o mais jovem. Obrigado, eu me acho mais jovem.
O mental não segue o físico, mas enfim... Eu devo ser o mais velho, então. Então, fazer o quê? Mas, bem rapidamente, eu só queria agradecer mesmo da gente ter se reunido aqui para esse primeiro bate-papo. Acho que é bacana a ideia de trazer os ex-presidentes, aqueles que começaram, que estão tocando até hoje, enfim, desse bate-papo. Eu acho que nós trouxemos aqui nesse primeiro bate-papo muitas informações que vão ser muito úteis para as pessoas que se interessarem em fazer parte do grupo e para que aquelas que já fazem parte do grupo também entendam a necessidade de uma maior participação. Então, eu só tenho a agradecer aí o Leandro, o Danilo, o Adão e você. Foi, como diz outro, uma inauguração com chave de ouro, tudo certo. Coisa boa. Vamos, quem vai? Adãozito. Eu vou encerrar com o presidente, entendeu? Vai. Tem que ser com o presidente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui como um dos presidentes do Valor. Foi muito bacana, mas é muito mais legal, muito mais vantajoso ser um membro do Grupo Valor. Traz muitas oportunidades de negócio para a empresa e eu acho que o fato de ter tido a oportunidade de ser presidente é uma maneira de retribuir tudo aquilo que o grupo trouxe de benefício para eu como pessoa e para minha empresa também, né? Eu acho sempre bacana. Se me perguntarem se eu quero ser presidente de novo, a resposta é não, porque eu acho que eu já contribuí. Mas eu acho que em algum momento nós temos que tentar trazer isso de volta para o grupo, porque é muito positivo. Não falte a reunião. Não falte as reuniões. Você sabe que eu tô falando com você. Ixi, ó, cutucou. Ele só vai ser presidente de novo se tiver outra pandemia. Vai. Que bom que ele não quer ser presidente, né, cara? Mas se o 3 e Atlas pode descer, aí quem sabe? Pô, muito legal estar aqui com vocês, é muito legal ter sido o presidente do grupo e ser membro do grupo, acho que é super gratificante. O aprendizado que eu tive, né, enquanto líder de líderes, para mim foi legal, para minha vida, para minha vida empreendedora, sem sombra de dúvidas. Não ofereço, não torço que ninguém queira isso, né? E sempre brinco que não faltem mais nas reuniões, porque quando você falta na reunião te colocam um presidente e não é lá tão legal assim. Mas eu tô brincando. Para mim foi muito legal e é muito legal fazer parte desse ecossistema, entender tudo isso e ser apoiado. E muito legal estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado. Obrigado. Poxa, que lindo. Obrigado, querido. Nos próximos a gente precisa de ter o coffee break da Dona Emília aqui, não precisa? É só ligar no comercial. Olha lá, você não acha, pegar? Aí a gente faz novamente. A gente faz à noite também, aí tem uns outros. Precisamos de um membro cervejeiro, hein? Eu acho. Estamos precisando de um membro de uma cervejaria aí no miolo. Leandro do Vale, Valecom, administração de condomínios, presidente em exercício, gestão 25-26. Os seus cabelos brancos aumentaram. Vai lá, suas considerações finais. Não, pessoal, eu quando surgiu essa ideia, né, na gestão do Danilo do podcast, depois a gente conversou para montar o formato, levamos isso para o grupo entendeu que era interessante, importante, faz parte de um outro objetivo da minha gestão, né, alinhado. Eu falo da minha gestão porque a ideia não é só minha, né? Eu sempre tento compartilhar com os diretores o que acham e trazer ideias para cá. Então, uma ideia da gestão, da qual eu faço parte. E uma delas é criar uma divulgação maior do grupo para Ribeirão e região, né? Saber o que a gente faz, como é que a gente trabalha e de forma até direta, para não falar indireta, expor as marcas das empresas que fazem parte do grupo de uma forma natural, né? Então, essas estratégias de se aproximar de associações comerciais, de associações de classe, de estar em mídias, né? É parte do objetivo dessa gestão de criar uma visibilidade maior para o grupo. Então, agradecer, eu acho que sempre a gratidão e o reconhecimento, não só dos presidentes, mas vocês representam as pessoas, né? Nós representamos as pessoas que estavam naquele momento no grupo, né? Muito mais do que a gente, pessoa, né? tá nesse período. Agradecer e falar dos objetivos rapidamente que a gente tem, né? Que a gente pensa aí para o mandato dessa gestão finaliza em junho de 26, que é ter esse evento social, é um pouco da minha história pessoal, quis trazer isso.
A gente vai fazer uma ação com crianças, distribuindo presentes no final do ano com uma verba do grupo. E provavelmente em maio, junho, a gente faça com idosos, que eu acho que são 2 pontos que a gente precisa, como o PH falou, retribuir o que a sociedade, né, de Ribeirão Preto de alguma forma nos dá. É pouco, mas a gente está fazendo, né, e até servindo de inspiração para outras pessoas. A gente quer fazer um evento grande no ano que vem, falando de empreendedorismo, falando de negócios. Está dentro do nosso objetivo, aumentar o faturamento da empresa Valor em 10%, né, e fazer o convite para novos membros, né, que queiram acessar uma rede de network absurda, né? Tem uma teoria de que a pessoa que a gente quer falar tá a 5 pessoas da gente, né? Aqui no Grupo Valor deve estar 2 ou 3, né? Como o Danilo é prova disso. Então, fazer esse convite para quem quiser se interessar. Tem reuniões abertas, né, que são as palestras que os visitantes podem ir, conhecer, trocar cartão e sempre sair com conteúdo bacana. Então, agradecer também você pela idealização, né? Parabéns pelo formato, pela condução. Dizer que sou seu fã desde o 2º colegial. Estudamos juntos, sabia? Nós estamos numa mesa de presidentes, de ex-presidentes. Quem será o próximo? Quem será o próximo? Não. Quem será? Ué, porque ele já aprendeu que ele não pode faltar, nem dar procuração para mim. Assina aqui uma procuração. Não. Não tenho a menor... Ô, PH, PH, quantos anos que a gente tá junto? Então, quantos anos a gente se conhece? Eu sou amigo. Amigo da onça. Gente, obrigado. Fiquei muito feliz, primeiro, de bater esse papo com vocês. Eu gosto muito de cada um de vocês sabem disso. Eu sempre tento estar muito próximo. E feliz de recebê-los aqui na GD. Esse podcast é uma produção da GD Produções. Está sendo gravado aqui nos nossos estúdios de podcast. Então, se você também quiser fazer o seu podcast, olha eu fazendo o meu próprio jabá, você pode vir aqui nesse ambiente aconchegante da Castelo Móveis, idealizado pela Juliana Hurtado, estúdio de arquitetura e design, que é a nossa arquiteta do grupo. Então, é isso. Você gostou desse bate-papo? Acompanhe, porque nós teremos 46 episódios com todos os membros do Grupo Valor. E espero que lá até o final, que vai ser quase no final da sua gestão, nós já tenhamos 70%. Não, é mais? É 10%? Então vamos aí um pouquinho mais, tá bom? Obrigado você que assistiu, obrigado meninos, adorei estar aqui, valeu, um beijo, tchau, vamos fazer negócio.